Um livro aberto é um cérebro que fala. Fechado, um amigo que espera. Esquecido, uma dama que perdoa. E destruído, um coração que chora. Bom, a nossa pauta hoje, ela vai ser em cima das práticas de linguagem, que vocês já sabem que são 4, né, para os anos iniciais, os objetos de conhecimento, as habilidades, que são de primeiro ao quinto ano, gente, as habilidades do componente de língua portuguesa são somente 574 habilidades. Então, é muita habilidade para a gente dar conta do recado, né? Língua portuguesa é um dos componentes maiores, então, por isso, tantas habilidades. E aí, nós precisamos focar nas habilidades do ano em questão que nós estamos lotados, principalmente naquelas que devem ser consolidadas no ano em questão. Né? Isso a gente vai discutir mais para frente. E também a gente vai dar uma olhada no caderno de orientações pedagógicas, que ele foi feito em cima do RCRO, né, de Rondônia, e também dentro das normas da base, né? Então, tudo que está na base está no RCRO, e esse caderno ele vai servir para a gente nos nossos planejamentos, em como a escola vai se organizar para estar montando o seu plano anual, e também o professor, como que ele vai estar montando o plano de curso dele anual, perpassando por todas as práticas de linguagem em cada bimestre, se a escola for organizada assim. Esse ano, que a gente está vivendo uma outra situação devido à questão de pandemia, né? Nós não estamos tendo bimestre, já parece, até ontem eu conversando, parece que o ano ainda não começou. Parece que ele está lá parado em março, onde a gente parou. Então, assim, é uma situação nova que ninguém esperava, né? Mas o caderno, ele vai possibilitar isso. Vai ser melhor para que o professor elabore o seu plano de curso. E aí ele vai trazer a questão das habilidades, né? O que precisa introduzir, aprofundar e consolidar naquele ano, e o que vai ficar para os próximos anos também. Às vezes ele só vai introduzir, às vezes ele vai aprofundar, mas quem vai consolidar é o professor do ano seguinte, e assim sucessivamente. Então, vamos lá? Lembrando, para a gente compreender essa questão das habilidades que nós temos que desenvolver no nosso aluno, seja em qual ano que a gente está lotado, vamos relembrar o que é competência e o que é habilidade. Então, a competência é a capacidade que o indivíduo tem para realizar algo. E aí ele traz uns exemplos, que é resolver problemas, trabalhar em equipe, ler textos. Tem pessoas que não têm a competência, por exemplo, de trabalhar em equipe. Ela prefere trabalhar sozinha, às vezes sozinha ela consegue desenvolver um trabalho melhor do que ela trabalhar em equipe. Mas, na nossa profissão, o trabalho em equipe, ele ajuda muito. Por quê? Às vezes, a experiência que eu tenho, eu compartilhando com outra pessoa ali na hora do meu planejamento, vai ajudar ela. E do mesmo jeito ela, com a experiência que ela tem, a forma, de repente, como ela desenvolveu uma metodologia na sala de aula dela, eu também posso aproveitar e desenvolver na minha. Então, a troca de experiência entre os parceiros na hora do planejamento é muito bom. Então, se a gente não tem essa competência, a gente tem que desenvolver essa competência do trabalho em equipe. Porque quando você trabalha em equipe, a carga fica menor. Você consegue dividir as ações, você consegue produzir até mais, se você for uma pessoa que consegue fazer essa questão da divisão das ações. Então, não sobra só para mim, eu não sobrecarrego o meu trabalho, porque eu vou conseguir dividir esse trabalho em equipe. E a habilidade é a aplicação prática de uma determinada competência. Então, é eu ir para a prática, para resolver uma situação complexa. Por exemplo, selecionar estratégias e recursos, compreender criticamente um texto, né? Então, quando eu tenho a habilidade desenvolvida, eu vou saber
selecionar as minhas estratégias, os meus recursos, para que eu consiga resolver uma situação, né? Então, assim, é eu colocar a minha competência na prática, ok? Vamos lá, Nete. Então, eu só trouxe aí para a gente lembrar, né, do encontro passado, o que continua da BNCC em relação aos PCNs. A centralidade no texto, então, jamais a gente pode esquecer isso na hora do nosso planejamento. O texto, ele vai ser sempre o centro. E aí eu volto a repetir para vocês. Às vezes, eu vou estar usando, aqui quando fala no segundo item, o uso dos gêneros discursivos, também dos gêneros textuais. Ora, esse gênero textual, ele vai ser objeto de conhecimento, que eu vou estar estudando ele. Ora, ele vai ser metodologia para que eu desenvolva uma habilidade. Exemplo, se eu pego um poema que fala sobre a questão da água, da preservação da água, ou a letra de uma canção que fala sobre a questão da água, vocês sabem que tem, né, aquela lá, Planeta Água, tem outras. Então, vamos supor que eu pego esse gênero, não para estudar ele em si, então ele não é objeto de conhecimento nesse momento, mas ele vai ser um recurso, uma metodologia, uma estratégia que eu vou estar usando para trabalhar o objeto de conhecimento água. Os cuidados que a gente tem que ter, a preservação, né? De repente, da natureza, dos recursos hídricos que a gente tem ao nosso redor no país. Então, o gênero textual, ora ele vai ser objeto de conhecimento, ora ele vai ser estratégia ou metodologia para que eu desenvolva uma habilidade. Ficou bem compreendida essa parte? E aí nós vamos continuar, né, que já tinha lá nos PCNs, com as práticas de linguagem, a leitura, a oralidade, a produção de texto e análise linguística. De preferência, como eu falei no encontro anterior, gente, que quando a gente elaborar ou reelaborar, todos vocês têm, então vai ser reelaborar os planos de curso à luz do RCRO, né? Que é o currículo que nós vamos seguir até que Nova Brasilândia construa o seu próprio currículo. Nós reelaboramos os nossos planos de curso, perpassando, se for por bimestre, por essas 4 práticas de linguagem. Então, eu não vou trabalhar no primeiro bimestre só leitura, no segundo só oralidade, não. Eu vou trabalhar com os 4 ao mesmo tempo. Aí eu vou escolher, na hora de eu elaborar o meu plano de curso, quais habilidades que eu vou desenvolver de oralidade naquele bimestre, quais de leituras, quais referente à produção de texto. Tá? O caderno de orientação, ele vai ajudar bastante vocês, isso vocês vão ver mais para frente. E também a questão do letramento crítico, né? Para que a gente se torne pessoas letradas, nós precisamos ter essa visão crítica, não como um julgamento, mas como conhecimento do que a gente lê, do que a gente produz, de tudo que está à nossa volta. Podemos passar, Nete? Bom, e aí a língua portuguesa nos anos iniciais, né? Então, no primeiro e segundo ano, que eu já falei também no encontro anterior, ele vai ficar exclusivo para alfabetização. Então, a gente não vai, o professor que está lotado no primeiro e segundo ano, ele não vai ficar se preocupando com essa questão de ortografia, de parte de gramática, de ensinar adjetivo, de ensinar substantivo. Ele pode fazer o comentário nas aulas dele, que ele vai, mas ele não vai aprofundar nisso. Né? Então, a parte que ele tem que dar ênfase é em questão a leitura primeiro, depois a escrita. Então, primeiro eu tenho que ler para depois escrever e não o processo ao contrário. Porque quando nós fazemos o processo ao contrário, nós corremos o grande risco de estar desenvolvendo alunos copistas, que copiam tudo,
que traçam, que fazem o traçado da letra perfeitamente, mas não sabem o que estão traçando. Quando você pergunta, a criança não sabe falar para você, isso aqui é a letra B. Então, assim, vamos focar bastante nessa questão, primeiramente, muita atividade de leitura, leitura para as crianças, nesse processo da alfabetização. E depois a gente vai colocando a questão da escrita. Tem, gente, muito cuidado com a gente fazer cópias, porque se você for ler os pressupostos, né, da base, no componente língua portuguesa, você vai ver a questão de a escrita espontânea. Então, por exemplo, na hora de eu elaborar as minhas atividades, eu vou pensar nessa questão, a escrita espontânea. Eu tenho que fazer a criança pensar, ela refletir. Por exemplo, se eu coloco lá o desenho de um morango, ela vai pensar qual letra ela vai começar, que letra que ela precisa colocar. Às vezes ela vai colocar, quando ela está no processo, ela vai escrever morango, ora usando só as vogais. Quando ela chega lá na situação do ran, às vezes ela não vai usar o N, faz parte do processo, ela vai colocar o acento, o tio, né? Porque a questão da nasalização. Então, é o processo. Eu preciso de muita escrita espontânea nessa fase da alfabetização, porque a criança ela tem que refletir. Quantas letras será que tem a palavra? Com que letra que ela começa? Com que letra que ela termina? E eu fazendo esse processo, eu vou permitindo a minha criança também perceber a questão dos sons. É muito interessante a gente ver no processo, quando a criança está no processo de alfabetização, que ela fica ma. É o M e o A, ma. Então, assim, e ela tem a necessidade de falar, de pronunciar alto, ela não consegue ainda fazer uma leitura silenciosa. E a gente fala assim, vamos ler todo mundo. Aí você pega a sala de aula e tá todo mundo lendo alto. Mas é porque ele precisa ouvir o som. O som para ele nessa fase é importante. Então ele tem a necessidade de ouvir o som de quando ele pronuncia as letras ou a palavra, qual é o som que ele está ouvindo. Então, é normal esse processo. Depois, quando ele já for se tornando um leitor fluente, que olha lá, de primeiro ao terceiro ano, o aluno tem que já ser um leitor fluente. Então, para que eu entregue, eu estou lá no primeiro e segundo ano, eu, professor de alfabetização, eu entregue o meu aluno lá para a professora de terceiro ano, que esse aluno já venha com uma leitura fluente. Por quê? Os desafios dessa fase para frente já vão ser maiores. Para ele ler e compreender, ele precisa estar fluente. Porque você já imaginou você colocar um texto para uma criança de terceiro, quarto e quinto ano, que essa criança lê silabando, ou que essa criança lê através dos soquinhos que a gente fala. Ele não vai conseguir ter uma compreensão. Quando ele terminar de ler a primeira palavra e ir para a segunda, ele já não consegue mais saber o que ele leu na primeira. Então, eu preciso desenvolver a fluência em leitura. Por isso que é muita leitura, gente. Não é perder tempo você, professor, fazer a sua leitura, que a criança precisa de você como modelo de leitor. Ela precisa ver você lendo para ela ver como que você pronuncia as palavras, como que você usa o seu tom de voz. Mas você também, professor, tem que propiciar esses momentos de leitura. E nós sabemos que tem as parlendas que as crianças conhecem, as músicas que as crianças já vêm lá da educação infantil conhecendo de cor. Então, eu vou levar esse texto digitado para a sala de aula e vou entregar uma cópia para cada criança, ou posso levá-la também num craft, né? E aí nós vamos cantar. Olha, vamos cantar junto. Quando a professora parar, o seu dedinho tem que estar apontado na palavra que
professora parou. E aí você vai andar pela sala e vai descobrir se a criança conseguiu fazer esse movimento de acompanhar com o dedinho aonde que a professora parou. Tem criança que no início ele vai passar o dedo bem rápido, né? Quem já fez o processo de alfabetização sabe disso. Então, eu preciso, na alfabetização, todo dia pensar em atividades que façam com que o meu aluno leia. Às vezes, ele ainda não vai ler globalmente, porque ele ainda não está sendo um leitor fluente. Mas ele vai refletir junto com os coleguinhas, ele vai participar, e isso vai se tornando uma constante. Então, eu posso usar, já que eu não devo esquecer da questão da alfabetização, do lúdico, da ludicidade, né? Não é porque a criança saiu da educação infantil, então lá só era o lugar da ludicidade. Não, gente. A base, ela traz que os anos iniciais devem continuar com essa questão da ludicidade, e não só no primeiro e segundo ano, até o quinto ano. Então, assim, tem N situações de ludicidade que eu posso aproveitar para a sala de aula para chamar a atenção do meu aluno. Nós sabemos que hoje está muito difícil da gente prender a atenção do aluno com tanto recurso que ele tem lá fora, né, que é a questão da era digital. Então, assim, eu preciso, às vezes, tornar a minha aula meio doida. Eu sempre falo que o professor, ele deve ser meio, às vezes ele é meio louco, às vezes, ele tem que ser, para que o aluno, para que ele consiga prender a atenção do aluno. Ele precisa de fazer com que esse aluno tenha vontade de vir para a sala de aula e para aprender algo novo. Não é fácil, mas também não é difícil a gente tentar. Lá dentro da sala de aula, nós somos o maestro. Não importa se eu não sei imitar uma voz perfeita como uma determinada professora faz. Mas lá dentro da minha sala de aula, eu vou ser o maestro. Eu vou ser o regente da minha turma. Então, eu vou criar umas situações com que faça com o meu aluno. Ah, na primeira tentativa, mas eu fiz isso, Selma, não deu certo. Aí eu já vou desanimar? Não. Eu vou tentar de uma outra forma, até eu conseguir prender a atenção dos meus alunos. É fácil o nosso trabalho, gente? Não é, não é. Mas eu não posso, em detrimento disso, de achar que não é fácil, então eu não me mexer, eu não procurar estratégias diferentes, eu sempre continuar batendo na mesma tecla. Às vezes eu ouço o professor falar comigo assim, eu enquanto coordenadora, mas Selma, meu aluno não está aprendendo. Eu faço isso, isso, isso. Aí eu jogo. Por que você não vai por esse caminho? Né? A gente tem que ter o jeito de falar com as pessoas, de tentar mostrar, a gente quando está na coordenação, de mostrar para as pessoas outro caminho, outros caminhos. Mas aí você vê, a pessoa te ouve, você vai e começa a observar que a pessoa continua batendo na mesma tecla. Se eu fiz daquela forma, gente, eu estou vendo, eu usei a metodologia X, porque a base, ela não vem condenar a metodologia, ela não vem dizer que a metodologia A é melhor do que a B, do que a C. Não, ela quer que você dê conta de desenvolver todas essas habilidades no seu aluno. A forma, a metodologia, a estratégia que você vai usar é com você. Ela não vai te trazer uma receita. Olha, você vai por esse caminho e não por esse, porque esse aqui não vai dar certo. Não. A base, ela vai trazer, ela vai disponibilizar com que você, professor, procure as estratégias, qual é a atividade que eu vou pensar para desenvolver a habilidade X. E aí, quando a minha criança lá do primeiro e segundo ano já estiver alfabetizada, já estiver com uma leitura fluente, ela vai entrar para o terceiro e até o quinto ano. E aí sim, o professor do terceiro ao quinto ano é que vai começar a trabalhar com esse processo da ortografização, que é a gramática em si que nós falamos. Então, agora ele vai esquecer leitura, ele só vai ficar focando na escrita? Não, gente.
leitura, ela perpassa por todo o momento de vida escolar do aluno. Vai continuar também lá de sexta ao nono e o ensino médio. Essa prática de linguagem, ela está lá, se você for olhar a base no todo. Mas aí o professor do terceiro ao quinto ano, ele vai começar a resolver os problemas que a criança tem em questão da parte de ortografia. Então, fica para o professor isso. E de que forma também que ele vai conseguir fazer isso com o aluno? Ele vai conseguir trabalhar com o aluno dele. Também muito em cima dessa questão da leitura, porque quanto mais o aluno lê, mais ele vai perceber a forma, a grafia correta das palavras. Aí o professor ele pode estar preparando textos e fazendo, elaborando uma consigna bem, colocando assim, olha, a criança ela gosta muito dessas coisas, gente, é o imaginário, faz de conta da criança. Então eu tenho que pensar na minha consigna, como que eu vou chamar a atenção do meu aluno para ele desenvolver a atividade. Às vezes o professor leva a atividade, nem consigna ele elabora. Como que ele vai fazer com que o aluno tenha vontade de desenvolver aquela habilidade? Então, eu posso pegar assim, olha, na noite passada deu uma tempestade e bagunçou todas as letras do meu texto. Vamos supor que eu peguei uma quadrinha, que é um texto curto. Algumas palavras ficaram escritas de forma incorreta. Vamos fazer a leitura da quadrinha e organizar novamente o texto? Então, às vezes, a chamada da minha consigna, consigna, às vezes, é uma palavra nova para algumas pessoas, mas é ali o nome do exercício, vamos dizer assim. Essa chamada que eu vou fazer é a ação que eu quero que meu aluno realize, né? Que eu chamo de consigna, é que vai prender a atenção dele. E aí eu posso estar desenvolvendo atividades em dupla dentro da minha sala de aula. Ah, Cel, mas eu não gosto de trabalhar com atividades em dupla. Eu não gosto de trabalhar com atividades em grupo, porque dá muita bagunça dentro da sala de aula. Lembra do aluno protagonista, gente? Nós não queremos mais alunos passivos na sala de aula, um sentadinho atrás do outro, só respondendo amém para nós, não. Nós queremos alunos críticos, nós queremos alunos que argumentem, nós queremos alunos que pensem, que reflitam. Então, como é que nós vamos querer uma sala de aula passiva? Uma sala de aula totalmente silenciosa. Ela não vai poder estar correta se a fala, se as conversas, as discussões que estiverem dentro da sala de aula no momento, não forem em cima do que eu estou trabalhando. Mas se for em cima do que eu estou trabalhando, vai ter som, vai ter barulho, vai ter questionamento, sim. Ok? Então, eu preciso. Eu era, antigamente, quando eu estava em sala, num outro momento, eu era muito contra essa questão do trabalho em dupla, da questão do trabalho em grupo. E eu trabalhei com uma professora, que ela está aqui na sala, Mariellen, na época, e eu aprendi com ela. Quando a gente realiza um trabalho em grupo, por exemplo, de 4 crianças, na época era 25 alunos por turma que a gente tinha que ter na educação infantil, você consegue atender mais alunos ao mesmo tempo. Porque dentro da sala de aula nossa, dependendo do total de aluno, no dia, por exemplo, na segunda-feira, nós não vamos ter que priorizar um atendimento mais diferenciado para 2 ou 3 alunos, porque a gente às vezes não vai dar conta de atender os 25 ao mesmo tempo, não é isso? Naquele espaço de 4 horas. Aí amanhã, terça-feira, por exemplo, eu vou estar atendendo outros 3, vou dar mais atenção para outros 3 que eu percebo que estão precisando da minha ajuda. Só que o trabalho em grupo ou em dupla, ele diminui esse quantitativo de alunos na minha sala de aula. Quando eu chego num grupo para fazer a mediação, por exemplo, de 4 crianças, eu já estou atendendo as 4 ao mesmo tempo. Se é uma dupla, né, de 24 crianças, por exemplo, fazer em dupla, hoje vieram 24, eu consigo atender duplas fazendo 12 grupos.
Então, olha como que diminui de eu estar atendendo 24 crianças. Olha se eu pegar 24 e dividir por 4 crianças em cada grupo. Eu vou conseguir fazer um trabalho. Mas eu não tinha essa visão. E o planejamento, junto com essa professora, ela me fez ver isso. Ela sempre comentava, né, devido às formações que ela já tinha tido, que era melhor, que a gente conseguia. E aí nós planejávamos junto na época, a gente tinha um entrosamento bom, e eu fui aprendendo isso com ela. E aí eu consegui pôr em prática isso dentro da sala de aula que eu estava. E aí eu percebi tudo que ela falava. Então, o trabalho, eu vou me organizar. Se eu não tenho o costume de fazer isso com a minha turma, a primeira vez que eu for fazer, gente, vai dar bagunça, vai dar barulho, porque a criança não está acostumada. A turma que eu estou trabalhando, ela não está acostumada a trabalhar assim. Depois vai melhorando. Olha a questão quando eu vou trabalhar com a escrita, por exemplo, a reescrita de um texto que eles conhecem de memória. Então, eu coloco eles em dupla. Uma criança vai ditar a música, ou a parlenda, ou um conto, não sei. O outro vai escrevendo. E depois eles invertem os papéis. Quem estava escrevendo vai continuar fazendo o ditado e o outro vai escrever. Então, eu vou fazendo essa troca. Não fica só uma criança escrevendo e não fica só uma criança ditando. Estão percebendo aí as atividades que eu posso estar usando em sala de aula? Então, vamos lá, Nete, podemos passar para o próximo. Vamos entrar, então, na questão das habilidades. Nós sabemos que lá, em língua portuguesa, nós vamos trabalhar nos anos iniciais com as 4 práticas de linguagem. Então, se você pega a base, lá você vai ter leitura, escuta, compartilhada e autônoma. Então, essa leitura, momento eu vou estar somente escutando, às vezes ela vai ser compartilhada e dependendo do nível que eu estou, ela já vai ser autônoma. A produção de texto também, eu posso fazer isso que eu falei, dei o exemplo agora há pouco, a escrita compartilhada e também vai ter momentos que ele vai ser autônomo, ele vai escrever sozinho. A oralidade, nós nunca podemos esquecer da questão de desenvolver a oralidade de nossas crianças. E depois vem lá, já para o 3º ano para frente, a questão da análise linguística, que é a parte da ortografização. Então, nós vamos passar por essas 4 práticas de linguagem e língua portuguesa. E aí, o que eu quero que vocês compreendam, gente, que língua portuguesa, ela vai trazer as habilidades específicas, que eu até coloquei em vermelho, se vocês estiverem visualizando, o número 15. Então, tá lá, ó, EF, que é ensino fundamental, 15. O que significa esse primeiro parzinho de números? São os anos que eu tenho que trabalhar aquelas habilidades. Então, olha só, em língua portuguesa, eu tenho habilidades que devem ser desenvolvidas do 1º ao 5º ano. Então, o professor que está com o 1º ano, ele vai trabalhar, o que está com o 2º vai, e assim sucessivamente até chegar ao 5º ano, tá? Também eu tenho habilidades que são específicas somente para o ciclo. Olha a parte da questão da alfabetização. Eu tenho habilidades específicas que são só para o 1º e 2º ano, que são representadas aí pelo número 12. Então, eu não vou trabalhar essas habilidades lá no 3º, 4º e 5º ano. Então, elas têm que ser consolidadas já no 1º e 2º ano. Então, é bom eu observar nas questões, na hora de eu fazer o meu plano de curso, quais são as habilidades que eu tenho que garantir. Porque o professor do 3º ao 5º ano, ele não vai voltar com essas habilidades. Então, eu preciso garantir a consolidação delas já no 1º e 2º ano. Da mesma forma, eu vou encontrar lá na base, no componente língua portuguesa, o número 35. E o que ele significa? São habilidades que são somente do 3º ao 5º ano. Então, 3º, 4º e 5º ano vai passar por essas habilidades aí. Então, eu não vou trabalhá-las lá no 1º e 2º ano. Eu vou trabalhar elas a partir do 3º ano, até o 5º ano. Ok?
Também nós temos as habilidades em blocos, que é o do primeiro ano, que são só as do segundo ano. Ficou um erro aí no meu slide, gente, perdão, 02, tá? O segundo aí, essa EF 0, seria 02, LP 29 aí. Todas saíram com o número 29. Eu acho que alguma, na hora de eu digitar aí, eu fiz alguma coisa errada, porque a cabeça já estava cansada. Mas aí vocês vão entender, só um exemplo. Mas ela é. Então, elas vão ter as específicas daquele ano. Quando ela é específica daquele ano que eu estou, se eu estou no primeiro ano ou no terceiro, provavelmente ela não vai sofrer uma progressão. Então, eu tenho que consolidar ela, já no ano que eu estou. Ok? Entendido? Então, nós vamos trabalhar com língua portuguesa com 4 números aí. O 15, que é de primeiro ao quinto ano. O 12, que é só primeiro e segundo. O 35, que é terceiro ao quinto ano. E depois o 01, 02, 03, 04 e 05, dependendo do ano que eu estou lotado. Ok? Podemos passar? Vocês, então, sempre quando vocês pegarem a base, vocês vão ver aí, ó, práticas de linguagem, primeiro, que são as 4. O objeto de conhecimento, que é o meu conteúdo. Então, agora eu não chamo mais de conteúdo, eu vou chamar sempre de objeto de conhecimento. A educação vive de modismo, Céu? Mas vive, só que nós temos que nos adaptar às nomenclaturas atuais. Hoje nós sabemos que não chamamos mais de primeira série, segunda série, já fica até sem, parece que assim a pronúncia já não fica legal, né? Então hoje é primeiro ano, segundo ano. Então a gente tem que ir incorporando isso em nós, na nossa fala, né? E do mesmo jeito agora, não vou mais chamar de conteúdo, eu vou chamar de objeto de conhecimento. E as habilidades são os nossos antigos objetivos. Lembra quando a gente desenvolvia os nossos planos de aula? A gente pensava assim, qual é o objetivo que eu quero com essa atividade? Para desenvolver o conteúdo lá do meu aluno. Então, agora nós passamos a chamar de habilidades, ok? Então, aí eu dei um exemplo, olha, de uma habilidade de primeiro ao quinto ano, que é construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, os tipos de balões, de letras e as onomatopeias. Então, ele pede aí como objeto de conhecimento a leitura de imagens e narrativas visuais. Então, leitura, ó. Eu estou lá dentro da prática de linguagem, leitura. A 2 aí, ó. Vamos lá para a parte da oralidade. A prática de linguagem aqui agora em discussão é a oralidade. Aí eu trouxe uma habilidade de primeiro ao segundo ano, que é a 6, então eu vou trabalhar ela tanto no primeiro ano quanto no segundo, que é planejar e produzir. Olha, aqui eu tenho 2 verbos, gente, eu tenho 2 ações. Eu não vou só planejar, eu vou planejar e eu também vou produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, porque ela é uma habilidade voltada para primeiro e segundo ano. Então, às vezes, eu vou precisar da ajuda do meu colega para produzir ou da ajuda do professor, o professor sendo o meu escriba. E aí, que objeto de conhecimento que eu vou explorar? Aí aqui ele já me dá os gêneros que eu posso estar explorando. Ó. É recado, é aviso, é convite, é uma receita, é uma instrução de montagem, na hora dessa minha produção. Dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana. Só que essa produção minha, gente, ela não é escrita, ela é oral. Vocês estão vendo aí a diferença? Que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais. Então, pode ser através de um áudio, pode ser através de um vídeo,
que eu estou agora esperando os meus aluninhos fazerem a atividade, né? E eu disse assim, olha, pode ser só em áudio, se você tem vergonha de aparecer o seu rosto, você pode só gravar um áudio da sua história através da imagem lá, uma daquelas 6 imagens que eu coloquei. Ou você pode gravar um vídeo também. E aí a criança vai considerar a situação comunicativa e o tema assunto. Qual é a finalidade que eu vou usar, tá? E aí também coloquei dentro dessa mesma prática de linguagem e oralidade, desse mesmo objeto de conhecimento, uma habilidade que é só do bloco do primeiro ano e uma habilidade que é só do bloco do segundo ano. Olha lá do primeiro ano. Recitar parlendas, quadras ou quadrinhas, trava-línguas com entonação adequada e observando as rimas. Lembra da aula passada, quando eu falava para vocês que, dependendo do que a gente for ler, o que a pessoa lê para a gente, se ela não tem essa questão da entonação adequada, não vai chamar atenção, né? A questão quando eu foco na rima, para a criança perceber nessa fase a questão do som, de como termina. A minha filha menor, ela até fala, dependendo da palavra que a gente usa agora, ela fala assim, olha mãe, rimou. Então, é engraçado que ela já está percebendo essa questão dos sons. Aí, do segundo ano, ó, cantar cantigas e canções obedecendo ao ritmo e à melodia. Né? Então, qual é o ritmo que eu vou cantar essa cantiga ou essa canção? Ele é lento? Ele é mais rápido? Né? Eu tenho que ter, na hora de eu fazer essa atividade oralmente, eu não posso cantar por cantar. Às vezes ela tem um ritmo, ou ela é muito rápida, ou ela é mais devagar, e ela existe uma melodia, ok? Podemos passar para o próximo, Net. Aí eu trouxe também uma habilidade aí, ó, que é a construção, o objeto de conhecimento é a construção do sistema alfabético e da ortografia. Olha lá como que vai entrar. Já entra lá na prática de linguagem, análise linguística semiótica, a questão da ortografização. E ela é uma habilidade que vai ser trabalhada do 3º ao 5º ano, habilidade 12. Então, recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares, fonema, grafema. Eu sempre falo nas minhas formações da questão do ditado. O ditado, ele é condenado? Ele não é, gente. O ditado, ele tem que existir na sala de aula. Como é que o professor vai identificar se o aluno está escrevendo as palavras corretamente? Lógico, ele pode pedir uma produção de texto, mas ele também pode usar o ditado, a estratégia do ditado. O que era condenado era a forma que foi feito com a gente, né? Eu que fui alfabetizada mais antigamente, né? E mais um monte das pessoas que estão aqui no grupo, quando a professora fazia aquele ditado com nós lá de 10 palavras, e aí ela pegava o caderno da gente para corrigir, vamos supor que nós tínhamos errado 5. A minha professora, ela só simplesmente escrevia a palavra de forma correta na folha e mandava eu repetir aquela palavra até chegar lá embaixo na folha do caderno. E aí vem a piada lá, que a criança escreveu não cabeu. Daí ela escreveu lá para a criança ficar reproduzindo, não coube, não coube, não coube. Chegou lá no final da linha, a criança colocou, professora, não cabeu mais. Então, acha que essa criança, ela aprendeu alguma coisa só escrevendo daquela forma? Então, o dicionário aqui, gente, ele vai entrar como um recurso. Então, a criança escreveu 2, 3 palavras de forma incorreta, eu vou pedir para a criança procurar no dicionário. Ela é que vai procurar no dicionário e vai refletir sobre a escrita dela. Então, por isso que nas listas lá do início do ano, já do 3º ano em diante, é necessário que, se na escola de vocês não tiver esse item na lista de material escolar, a gente tem que pedir. Porque, às vezes, a escola não tem dicionário suficiente para uma sala de aula, não é verdade? Então, ela vai pedir lá na lista
É um material que é interessante. A minha menina mais velha, né, que o mais velho mesmo é um menino, mas a do meio, ela está no 4º ano e ela sempre, quando ela pergunta, mãe, como é que se escreve essa palavra? Aí ela agora já corre lá e pega o dicionário. Então, o dicionário, ele entra como recurso. Ele pode até despertar o uso que você vai fazer na sala de aula, a curiosidade da criança a descobrir palavras novas, o significado dessas palavras. Vai fazer com que a criança descubra. Eu lembro que eu sempre procurava uma palavra, tá, no dicionário, não vou falar qual, mas eu sempre ia procurar para saber o significado dela. Coisas de adolescente, tá? Então, ali também eu trouxe separado para vocês, por bloco, do 3º ano, do 4º e do 5º, só que dentro da prática de linguagem e oralidade, de novo, o objeto de conhecimento vai ser a produção de um texto oral. Olha lá. Assistir em vídeo digital a programa de culinária infantil e, a partir dele, planejar e produzir receitas em áudio ou vídeo. Então, olha, a criança ela vai assistir um vídeo digital de um programa de culinária infantil. Né? Ela está lá no 3º ano. Aí, a partir dele, ele vai planejar e vai produzir essas receitas em áudio ou vídeo. Aí eu volto novamente para o trabalho que a professora, vou citar seu nome, Rosileia, fez com os alunos dela lá. Eu já andei assistindo os vídeos agora que ela fez, eu estou assistindo, alguns ela mandou para mim em particular, das crianças reproduzindo. No início, eles ficam com muita vergonha, mas depois eles vão se soltando. E eles precisam, você percebe pela expressão deles, facial, como que eles estão organizando o pensamento para eles ver o que eles vão falar em seguida, né? Aí lá no 4º ano, ó, também vão assistir um vídeo digital, de preferência de programa infantil, só que daí agora já é com instruções de montagem. Aí pode ser de jogos ou brincadeiras, e a partir desse vídeo eles também vão planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo. Lá no 5º ano, vão assistir um vídeo digital, a postagem de vlog infantil de críticas de brinquedos e livros de literatura infantil, e a partir dele também vão planejar e produzir resenhas digitais em áudio e vídeo. Lembra, gente, que o verbo aí que as crianças nos 3 anos sempre vai ser planejar e produzir? Então, como é que eu posso estar utilizando esse recurso? Vamos supor que nós estivéssemos em aulas normais, lá na nossa sala de aula. Então, eu posso levar esse vídeo, né? Eu vou salvar esse vídeo, eu posso levar ele lá no computador, jogar no Data Show na minha sala de aula. E aí eu vou pedir para a criança fazer isso em casa, usando o quê? O celular do pai ou da mãe, se ela tiver o dela, não é verdade? Então, assim, é os recursos que eu vou ter disponível. Eu não posso olhar o que eu não tenho para que eu não desenvolva habilidade no meu aluno. Às vezes é mais fácil, né? Eu, enquanto professor, falar, mas eu não vou fazer, não vou desenvolver essa habilidade aqui porque eu não tenho vídeo, eu não tenho material lá na minha sala, eu não tenho isso lá na minha escola, e aí eu vou sempre dando a desculpa do eu não tenho para que eu não faça. Veja agora, e a gente está vendo aí em algumas postagens, como que nós, professores, estamos conseguindo nos reinventar diante dessa situação atual que nós estamos vivendo. É ou não é verdade, gente, que nós estamos nos reinventando? Nós sabemos que nem todas as crianças nossas têm o celular disponível. E tem pais que não estão gostando muito dessa questão das crianças estarem tendo que usar o celular deles, porque na hora que eles estão em casa, eles também querem ficar lá, né, na folguinha deles, no Zap, Face, e aí ele precisa passar o celular para que a criança ou esteja assistindo um vídeo que você, professor, mandou para complementar a atividade da semana, ou ele esteja também tendo que produzir um vídeo. Então, veja só, nós sempre, no nosso trabalho, gente, nós sempre vamos ter os espinhos, as entraves que vão querer atrapalhar, que vão querer derrubar o nosso trabalho.
Só que nós, enquanto professores, enquanto formadores de opinião, nós temos que saber também relevar essas informações. Nós não podemos ver o lado negativo disso. Sempre a gente tem que tentar ver o lado positivo. Sempre vai haver crítica, independente da área que a gente esteja trabalhando, seja ela na educação, seja ela na saúde. Olha quantas críticas que nós estamos vendo agora em relação à saúde no momento atual que nós estamos vivendo. Já se colocaram no lugar desses profissionais que estão lá, para ver também qual é o sentimento deles? Também não deve ser fácil para eles receber as críticas. E eles estão lá arriscando a vida deles, estão dando o melhor de si, dentro das situações que eles estão. Às vezes ele tem que usar a mesma máscara, às vezes ele tem que usar o mesmo material de proteção, eles têm que chegar em casa e lavar e usar o mesmo material de proteção, mas eles estão lá. E se eles vissem a falta desse material como um empecilho e não realizasse a atividade deles? Com certeza muito mais gente morreria, não é verdade? Então a gente tem que sempre tentar ver o lado bom das coisas, não deixar o lado negativo, ele tem que servir para a gente como reflexão, para que a gente possa melhorar. Não como um instrumento que vai deixar a gente fazer nada. Ok? Podemos passar? Bem, aí eu volto para aquela ideia da gente dividir a habilidade, gente, no verbo, que é o processo cognitivo que eu disse. Lembra lá, ó, de produzir, planejar e produzir. Eram dois verbos, né? Então, tinha dois processos aí de cognição que a criança ia ter que realizar. Nessa daqui, ó, eu coloquei aqui, ó, recuperar as ideias principais em situações formais de escuta, de exposição e palestras. Então, o recuperar aí é o verbo, é o meu processo cognitivo, é o que eu tenho que fazer. As ideias principais é o meu objeto de conhecimento, é o meu conteúdo, vamos dizer, né, para a gente compreender melhor. Mas nós vamos depois esquecer essa palavra conteúdo, vamos ficar só no objeto de conhecimento. Então, as ideias principais é o meu objeto de conhecimento. E os modificadores aí, é o contexto, é a especificação. Essa é uma habilidade de 3º ao 5º ano e a habilidade de número 19, ó, em situações formais de escuta, de exposições e palestras. Então, veja bem, se eu não me engano, isso aqui está dentro do campo da oralidade, tá? Se eu não me engano, tá, gente? Eu vou recuperar as ideias principais, tanto para eu pensar na forma daquelas situações de escuta, se eu tiver que expor ou se eu estiver sendo um palestrante, dando uma palestra. Se eu não me engano, ela está dentro de oralidade, tá? Da prática de linguagem e oralidade. Depois, vocês podem até conferir lá, e se eu estiver errada, me perdoe, tá? Vamos lá para o próximo slide? Claro, lógico que é o estudo, gente, a curiosidade de vocês estarem lá analisando as habilidades. Quando vocês pegam lá a coordenação da escola de vocês, passam lá aquelas habilidades do ano que você pegou, da turma, você pode até estar fazendo aquilo que estava aí no slide anterior, né? Tá tarjando lá de vermelho qual é o verbo, né? O que vai comandar a sua ação. Pode estar tarjando da outra cor lá o que é o seu objeto de conhecimento, para você estar compreendendo a habilidade melhor. Porque lembra que eu falei que sempre quando você for pensar no seu planejamento, primeiro você vai ver a habilidade, para depois você pensar na atividade que você vai desenvolver? Não, ao contrário. Eu não posso simplesmente ir lá na internet pegar uma atividade e depois eu tentar encaixar ela numa habilidade. Por favor, vamos começar a partir dessas formações que nós estamos tendo, a fazer o processo ao contrário. Nós vamos pegar a habilidade, pensar sobre ela e pensar em quais atividades eu posso estar desenvolvendo para garantir a consolidação daquela habilidade em si, ok? Então, gente, os cadernos, né, o caderno de orientações pedagógicas do componente curricular língua portuguesa, ele já vem tanto os anos iniciais e os anos finais. Ele é 180 páginas,
mas a gente vai focar principalmente nos anos iniciais, lógico, aqui na formação, anos iniciais, e quando ele for para a minha escola, eu vou focar nos anos iniciais, eu estou nos anos iniciais, e os professores dos anos finais também vão focar lá nos anos finais dele. Né? É bom quando eu tiver o tempo, eu estar conhecendo todo, porque aí eu vou ver até essa questão da progressão das habilidades do que o meu professor vai continuar trabalhando nos anos seguintes, ok? Podemos ir, Sinete? Bem, aí ele traz aqui a questão, ó, do foco, né? Do objetivo. Ele separa também a questão, ó, o caderno. Como ele foi feito em cima do referencial curricular de Rondônia, ele traz essa questão, gente, do primeiro e segundo ano, processo de alfabetização. Então, nós vamos nos focar em leitura e escrita dessas crianças, né? E depois, o terceiro ao quinto ano, vai passar pelos processos de ortografização, tá? E aqui, eles dividiram os cadernos por bimestres, tá? Então, vai ter o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestres. Mas se a sua escola, na hora que ela monta o PP dela, ela acha melhor fazer uma organização semestral, sem problema nenhum. Ele vai unir daí, né? A escola vai poder unir o que está no primeiro e no segundo bimestre, e depois no terceiro e no quarto, tá bom? Transformar em semestre. Aí aqui ele disse assim, ó. Repensar a prática docente, o uso da linguagem na unidade do ensino é uma necessidade constante, dando ressignificado ao conhecimento já construído e oportunizando experiências que seja capaz de opinar criticamente e com autonomia o fazer docente. Então, eu preciso repensar a minha prática pedagógica, sempre. O que eu estou fazendo que não está chamando a atenção do meu aluno? Aonde é que eu posso melhorar? Para que meu aluno, esse aluno hoje da era da geração Y, como a Rezende sempre fala, né? Nós somos lá da geração X, né? Antes da tecnologia. E agora nós temos os alunos da geração Y. Como que eu vou chamar a atenção do meu aluno, né? Nas nossas escolas, que ainda não tem, não são todas as escolas que têm esses recursos disponíveis para o aluno, né? Algumas já estão sendo contempladas com laboratório. E eu falo uma coisa para vocês, gente. Se a sua escola, né, quando a gente voltar com as aulas normais, sua escola já tiver o laboratório, aproveitem também esse recurso, gente, porque também vai chamar. Lá tem habilidades que a criança tem que editar texto, né? Então tem que digitar os textos. Então isso vai fazer com que a criança também se interesse. Já é um recurso a mais, e aí eu vou trabalhar, as escolas vão se organizar com agendamento nesse uso desse laboratório, né, de dias e de horas. Então, vai caber aí o planejamento do professor da semana, se ele planeja na semana, que recursos que eu vou utilizar para estar desenvolvendo a minha aula durante aquela semana. E aí ele também traz uma questão, como e quando ensinar a letra cursiva. Lembra que eu já falei para vocês no encontro anterior sobre essa questão da letra cursiva? Então, no primeiro ano, eu vou alfabetizar o meu aluno com a letra bastão, ou letra maiúscula, ou letra palito, que alguns chamam, né? Existem essas três nomenclaturas para a letra maiúscula aí. Por quê que eu vou, gente? Porque o traçado é melhor. Se você for estudar o porquê de alfabetizar a criança com essa letra e não com a letra cursiva, como era feito antes, é porque ela apresenta um traçado melhor, mais claro para criar para a questão da visão da criança. Por isso que a gente usa lá no primeiro ano a letra bastão, ou letra palito, ou letra maiúscula, na alfabetização. Já no início do segundo ano, eu vou começar a questão da transição da letra bastão para a letra cursiva, ou letra de mão, que a gente chama. A criança vai começar, porque a letra bastão a gente escreve ela toda separadinha, já a letra cursiva, ela vai fazendo a questão do processo da emenda. Então, a criança ela já vai percebendo como é que vai. Então,
Não é que antes a criança não vai estar exposta, igual eu falei para vocês. Sempre lá na minha sala tem que ter o alfabeto nos 4 formatos de letra. Porque muitas avaliações, se você pegar até as avaliações do PEMALFA mesmo, já vem lá no primeiro ano a letra de imprensa, só que minúscula. E às vezes a gente só está trabalhando a bastão maiúscula. E já vem lá nos textos para a criança ler ela no formato minúsculo. Até o próprio livro, às vezes, vem já de uma unidade para frente, lá vem. Então, tudo isso a gente vai observar no livro que eu estou usando, o livro didático, porque ele é um recurso. Ele não é mais a minha Bíblia, mas ele é um recurso. Não é verdade? Antes ele era. Antes a gente trabalhava o livro didático do início ao fim. Hoje ele está entrando mais como suporte para minhas aulas, um suporte, né? Dependendo da realidade que eu vivo, ele vai ser muito, e dependendo da realidade das crianças também, porque às vezes é o único material de escrita que ela vai ter contato na casa dela. Às vezes ela mora numa casa que não tem essa questão do acesso à leitura, aos livros, e o livro didático ele vai entrar como o único recurso que essa criança tem. Então, se você pegar lá na página 99 da base, a letra cursiva ela já entra no início do segundo ano. Ah, Selma, mas agora eu só vou preparar atividades com a letra cursiva, sendo que eu preparo, às vezes, as minhas atividades no computador. Como que a gente pode fazer isso, gente? Esse processo de transição da letra cursiva, da letra bastão para a letra cursiva. Se você for ler e pesquisar sobre a questão do uso da letra cursiva, ela desenvolve vários processos neurológicos na gente. Então, a gente precisa sim ensinar a criança a escrever. Mas eu vou iniciar com coisas curtas, eu vou começar primeiro com palavras. Então, eu coloco a palavra na letra bastão e eu vou pedir para a criança transformar na letra cursiva. E aí eu vou para o quadro e eu vou ensinar como é que faz esse traçado da letra. Depois que a criança já familiarizou bastante com a questão de palavras, eu posso ir para uma frase. Depois eu já vou para pequenos textos. E aí eu sempre gosto de citar as quadrinhas, mas também tem poemas que são menores. E aí eu vou fazendo gradativamente esse processo. Porque a letra cursiva, ela permite uma escrita mais rápida, uma organização melhor das ideias, tá? Então, só que eu não posso já começar com um texto enorme para a criança transformar, senão ela já vai desistir. Então, primeiro eu começo de palavras, depois eu vou para frases e depois eu vou com os textos curtos até chegar aonde eu quero, ok? Podemos, Net? Bom, aí igual eu falei para vocês, não tem assim como a gente comentar muito essa questão dos cadernos de orientação, porque vocês ainda não estão com eles em mãos, tá? Mas assim, conforme vocês tiverem, vocês vão dar uma passeada por ele. Mas ele traz aí, ó, por bimestre, as práticas de linguagem, os objetos de conhecimento e as habilidades. Então, nada do que não está na base, nada do que não está no RCRO. Eles pegaram e dividiram essas habilidades, esses objetos de conhecimento por bimestre, né? As pessoas que montaram lá os cadernos de orientações, é uma equipe de Porto Velho, ok? Podemos passar o Cinete. Então, ó, segundo bimestre, da mesma forma, e vocês vão olhando, ó, todas as questões. A análise linguística semiótica, quando ela é de primeiro ao segundo ano, ela vai entrar lá escrito alfabetização. E quando ela for de terceiro ao quinto ano, ela vai aparecer na base escrito ortografização, tá bom? Podemos passar? Aí o terceiro, quarto bimestre. Então, elas separaram por bimestres e contemplaram todas as habilidades daquele ano, todos os objetos de conhecimento daquele ano separaram por bimestre. É uma forma de eu organizar e de eu não me perder no processo. De eu saber, eu até falo aqui com os meus professores assim, gente, começa a arriscar a habilidade que você já trabalhou.
para você não estar repetindo a mesma habilidade e às vezes está esquecendo de uma que precisa ser consolidada naquele ano. Então comece a anotar aí no seu, a gente entrega para eles no início do ano aqui a parte da base, que a gente estava trabalhando assim, né? Para eles, e eles vão anotando e vão riscando, para que não fique nada de fora sem ele estar trabalhando, sem ele contemplar no aluno o direito que o aluno tem, ok? Podemos passar? Bem, aí ele traz ainda, aqui novamente o caderno vai falar que não é uma receita, eles não estão com foco em disponibilizar uma receita pronta para cada ano de estudo, tá? Mas é um caderno que ele vai auxiliar o docente e a equipe pedagógica na compreensão de cada habilidade e na sua progressão, tá? Então, ele traz aí, eu não sei se todos os professores das escolas já estão lá no AvaMec fazendo o curso aí Tempo de Aprender. Eu estou, gente, e eu garanto para vocês que é muito bom, tá? Vocês, não é um curso enjoativo, os módulos, não está aberto o 7, são 8 módulos, o 7 e o 8 ainda não estava aberto, então nós fizemos até o 6, aqui o pessoal da escola que eu trabalho. Ele é assim, são módulos, tem, às vezes o caderno, por exemplo, o módulo 2 tem 11 páginas, mas o que é gostoso? Que é um trechinho pequeno de leitura, aí vem um vídeo explicando como você pode trabalhar em sala de aula, vem ensinando mesmo a gente, né, alfabetizar lá o nosso aluno, porque ele é um curso voltado para a educação infantil, etapa 2, que é o pré de 5 anos, para o primeiro e segundo ano. Mas nada, gente, impede do professor de terceiro, quarto e quinto ano fazer. Por quê? Hoje nós estamos lá no terceiro ao quinto ano, mas quem sabe amanhã ou depois nós não podemos pegar uma turma de alfabetização? E outra ainda coisa que eu falo para vocês, quantos alunos nossos chegam lá no terceiro ao quinto ano sem estar lendo fluentemente, sem estar escrevendo? Então, também já é uma forma de ajudar, da gente compreender o processo que esse aluno está, para ajudar ele também, para planejar atividades diferenciadas que vai fazer com que ele avance. Então, é bom que todo professor entre lá, se cadastre e faça o curso. O curso não é cansativo, gente, ele é gostoso. Quanto mais você vai estudando e vai vendo os vídeos, aí no final, depois de cada vídeo, tem mais um pequeno texto que vai complementar o que estava no vídeo e vem sempre 2 perguntas. Você responde, envia. Se você acertar, você vai tirar 10. Se você errar uma, você tira 5. Aí o programa automaticamente já pergunta se você quer refazer a atividade. Eu refiz todas as que Verdade. Eu refiz. Eu que o digo. Tá? Então, assim, é um curso muito bom, muito gostoso da gente fazer. Não é aqueles cursos cansativos, que é só leitura, leitura, leitura. Então, até para a gente, já é melhor já nesse formato mesmo. E nisso o MEC já pensou. Porque uma das ações do MEC é garantir essa questão da formação continuada. Além desse curso do Tempo de Aprender, gente, lá também tem outros específicos dos componentes e a gente também pode estar se inscrevendo e fazendo. Eu já fiz um lá que é a BNCC nos anos iniciais. Já estou com o certificado aí em mãos, porque assim que você termina, o sistema já gera o seu certificado e já envia no seu e-mail, tá? Então já vem automático para você o certificado, você só vai até um local e imprime ele. Vem com a carga horária, tudo direitinho. Então, às vezes eu tenho dificuldade, por exemplo, o que eu vou trabalhar em arte? Lá no AvaMec tem específico do componente curricular arte, tem do componente curricular matemática. Isso vai ajudando a gente também no nosso trabalho em sala de aula. E a gente pode fazer esse curso pelo nosso celular, ok? Podemos passar, Net? Bom, e aí ele vai falar dessa questão também do que a gente trabalhar. Ele traz, os cadernos traz modelos de atividades que vocês podem estar trabalhando aí na alfabetização, quem está com o primeiro e segundo ano. A questão do bingo, né, do nome das crianças. Por que o do nome das crianças? Que eu vou começar primeiro. Porque, gente, sempre a alfabetização, ela deve começar pelo nome da criança. Por quê, Selma?
porque é uma coisa que tem significado. Lembra que as aprendizagens devem ter significado? Então, eu não vou partir de um texto que não existe, por exemplo, como era feito com a gente antigamente. Eu vou partir do próprio nome da criança, né? Quantas crianças tem na sala com a letra R do Rafael? Quantas crianças começam com a letra M da Maria? Né? Tem mais alguém que termina com essa letra? E por aí vai. Então, ele dá depois uma ideia de atividade, o bingo dos nomes, aí fala da questão do cartaz aí do colaborador da semana, né? Então, vai colocar a questão da criança também como colaborador da sala de aula, e você vai revezando essas crianças, dependendo do tanto de aluno que você tenha, tá? Podemos passar, né? Também traz aí, gente, as cruzadinhas, né? Os caça-palavras, que são ótimos para esse processo de alfabetização, para a criança compreender. Por exemplo, quando eu proporciono lá atividade de escrita espontânea, eu coloco lá para minha criança 4 figuras, vamos supor 4 frutas, para ela escrever o nome. Depois que eu percebo que ela já está fazendo essa reflexão sobre o processo de escrita, com que letra que ela começa, com que letra, às vezes ela vai escrever faltando 2 letras, por exemplo. Vamos lá de novo na palavra morango, né? Ela pode escrever morago, colocando um acento. Então, depois eu posso estar colocando esse mesmo desenho do morango e colocando os quadradinhos. Eu posso estar trabalhando muito aí, gente, com o alfabeto móvel, porque aí eu falar assim, ó, para escrever morango, eu preciso desse tanto de letra. Agora você vai organizar, você com seu colega, vamos fazer uma atividade aí em dupla. Esse tanto de letra aí é o que vai, tá vendo? Tem tantos quadradinhos, 7, né, morango, 7. Então, a criança, você vai dar o alfabeto móvel para ela. Ela vai tentar encaixar. Nossa, mas lá ela escreveu morago. Pois tem uma letra a mais. Aonde que vai essa letra? Então, vai fazer com que ela reflita. O alfabeto móvel, gente, para quem está na alfabetização, ele é de suma importância. Se você não tem, no início do ano, vai confeccionar, por isso que a gente também já acrescenta lista, pelo menos aqui da nossa escola, a gente sempre pede papel cartão, na lista, né? Agora a escola, com esse recurso que está recebendo aí do... Ai, fugiu o nome do programa, que foi criado lá pela prefeitura. Ele já tá ajudando mais a escola, tem mais um pouquinho de dinheiro, então já teve coisas que nós já tiramos da lista, que nós achamos mais necessário pedir para os pais. Mas a gente, tudo que a gente pede, e a gente deve usar para estar confeccionando também esse alfabeto móvel para o aluno. É de suma importância o alfabeto móvel, gente. Então, quando eu vou proporcionar atividade de escrita, ele não tem que escrever lá no caderno para dizer que ele escreveu, ele pode escrever usando o alfabeto móvel. Ele pode fazer essa reflexão, ou em dupla, ou em grupo de 4 crianças, vai depender de como eu vou organizar a minha sala para essa aula, ok? Também as listas, gente, aí são listas de várias coisas, né? Atividades que podemos... Tá muito pequeno aqui, eu não estou enxergando, tá? Mas depois vocês vão ter acesso aos slides lá na sala do Classroom. Mas são as listas diversas que a gente trabalha no dia a dia. E que tem significado para a criança, né? Porque ela vai, às vezes, a lista de compras lá que a mãe dela faz para ir no supermercado, uma lista dos brinquedos favoritos delas, da turma, da sala. Eu posso fazer pesquisa para as crianças, irem fazer pesquisa na outra sala. Quais são os brinquedos preferidos das crianças do 3º ano A, por exemplo? E aí, quando as crianças fazem essa pesquisa, elas retornam para a sala. Aí eu vou organizar em lista. Depois eu posso estar usando tabela. Depois eu posso estar usando gráficos. Olha quantos recursos que eu posso estar disponibilizando lá na minha sala de aula. Quanta estratégia que eu posso usar para transformar uma simples lista. Bom, vamos organizar isso em tabelas agora. Depois de tabelas, vamos construir um gráfico para a gente ver quantas crianças que listou boneca, quantas crianças que listou peão, por exemplo. Então, são várias oportunidades que eu tenho e posso trabalhar com a minha realidade. Ok? Podemos passar, né?
Bom, e aí o que é bom que eu falo que o caderno traz? Porque eu estava com muita saudade dessa questão, olha, a progressão das habilidades. Ele vai falar aí, ó, daquelas 3 palavrinhas, né, que eu sempre lembro do Assis quando eu vou falar, que é introduzir, aprofundar e consolidar, né? Esse Assis era terrível nas formações do PNAE, ele está até aqui coçando a cabeça, tá, gente? Então, olha só, por que é interessante o caderno ter vindo dessa forma? Porque aí ele me dá lá ó, o objeto de conhecimento, por exemplo, lá do primeiro, protocolo de leitura, e ele vai me dar a habilidade 01 do primeiro ano, e aí ele vai falar que essa habilidade eu tenho que introduzir, aprofundar e consolidar já no primeiro ano. E também vou continuar consolidando ela no segundo ano. Né? Então, tem habilidades aí, se você, depois, quando vocês tiverem acesso aos cadernos, né? Vocês, com certeza, os coordenadores das escolas vão estar trabalhando também isso, e se Deus quiser, a secretaria também, né? A gente voltando ao normal, que eu não sei quando é que vai ser esse normal, mas a gente vai estar participando também de formações em cima disso aí para estar estudando. Olha lá do lado direito aí da sua tela, tem uma lá que é construção do sistema alfabético, estabelecimento de relações anafóricas na referenciação e construção da coesão, que é a habilidade de primeiro e segundo ano, né? Uma habilidade para o primeiro e segundo ano, de número 3. No primeiro ano, eu vou só introduzir e aprofundar. Aí, quando o meu aluno estiver lá no segundo ano, é que vai consolidar essa habilidade, tá? Tem habilidades que não vai ser consolidada no segundo ano, vai ser lá no terceiro, quarto e quinto ano. Então, por isso que é interessante a gente ter esse quadro, porque isso também vai ajudar a gente a compreender o processo que a criança está, sem ficar falando assim, quem é que deu aula para esse aluno? Isso é chato, gente, porque nós somos professores, então nós temos que ter cuidado com isso. E aí eu lembro sempre, quando eu penso nisso, da professora Marli, da Unir, que ela dizia assim, a alfabetização é um processo para toda a vida. Então, se eu pego o meu aluno lá no quarto, quinto ano, e eu vejo que ele tem dificuldade ainda na alfabetização, eu não tenho que ficar caçando o culpado, eu tenho que alfabetizar o meu aluno. E aí não adianta eu já lascar o objeto de conhecimento do quarto ano, que esse aluno não vai compreender nada. Eu já vou ter que trabalhar com ele de uma forma diferenciada. Eu vou ter que sanar as dificuldades dele, para não deixar essas dificuldades continuar avançando. E aí é onde entra o meu planejamento diferenciado. Eu posso estar trabalhando o mesmo objeto de conhecimento, mas na hora de eu elaborar a minha atividade para esse aluno, ela tem que ser diferenciada daquele que está fluente, gente, daquele que já desenvolveu uma leitura fluente, daquele que já está com uma escrita fluente. Não tem como eu fazer a mesma atividade e achar que meu aluno vai conseguir. Já pensou quando aí você se imagina assim, no lugar do aluno, colocando para você um texto em chinês. Você é professor, você é formado, você tem especialização. Acho que a maioria dos nossos aqui tem. Mas coloca um texto aí para a gente ler em chinês. Nós não vamos ser analfabetos? Porque nós não temos o conhecimento da língua chinesa. Não é verdade? Então, a gente tem que se colocar no lugar desse aluno, que da forma que eu estou trabalhando com ele, é assim que ele está se sentindo. Tá? E eu preciso garantir para ele independente. Também ela falava que a alfabetização é para toda a vida, por quê? Ela falava também em relação à questão dos gêneros, porque sempre vai estar surgindo gêneros novos. E hoje, se surge um gênero novo, por exemplo, eu, Selma, sou analfabeta em Instagram, em Twitter e até naquele outro lá que já nem está existindo mais, que já até passou, naquele outro gênero lá, é o Orkut. Mas já tem muita gente usando o Instagram, estão até falando que o Instagram vai substituir o Face.
tá? Mas eu, Selma Regiane, sou analfabeta em Instagram. Não conheço nada desse gênero novo, não sei usar ele. E eu sou especializada, gente. Minha formação é especialização, mas eu não tenho ainda o conhecimento do gênero Instagram. Vocês estão conseguindo me compreender nesse sentido que eu estou falando? Podemos passar aí o slide, net. E aí, ó, do mesmo jeito que ele continua com a questão das habilidades, dos objetos de conhecimento, perpassando por todas as práticas de linguagem nessa questão da progressão, tá? Das habilidades. Pode continuar aí, passa mais, passa mais. Bem, agora nós vamos ver algumas sugestões de atividades que eu trouxe para vocês, porque assim, além das que eu já falei, né, gente? Porque a Selma fala demais. O que ele traz aqui importante no caderno, gente? Que a acolhida é essencial para os alunos que iniciam no ensino fundamental. Veja bem, a criança que vem lá da educação infantil, ela vem de um universo totalmente diferente, do universo que ela precisa explorar. Se você pegar a BNCC da educação infantil, ela tem que explorar espaços, ela tem que explorar diversas coisas, texturas, um monte de coisa. Tem muito essa questão do lúdico lá na educação infantil, tem essa questão dos horários, as atividades são curtas, não são extensas como são no ensino fundamental. Então, essa acolhida para a criança, para essa parte da transição, ela é essencial para o aluno. Porque aí elas pontuam aqui, ó, no caderno, que o que faz essa acolhida para a criança? Ela vai estabelecer vínculo com você, que vai ser o professor dela, ela vai proporcionar para a criança segurança, ela vai criar uma atmosfera de pertencimento, né? E ela também vai transmitir essa acolhida, segurança para o aluno. A gente sempre tem que pensar assim: se eu não acredito que o meu aluno é capaz de aprender, se eu não passo essa segurança para ele, que ele é capaz de aprender, se ele não perceber em mim, professor dele, que eu acredito que ele é capaz de aprender, ele não vai aprender. Se ele vê que eu não acredito nele, como é que ele vai aprender? Como é que ele vai se sentir? E aí a gente volta lá também para as 10 competências gerais da base, a questão do emocional da criança. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que o aluno era bom e aí, devido a um acontecimento lá na casa dele ou na família dele, esse aluno se transforma? Quantas vezes nós temos situações que o aluno era muito rebelde, aqui na escola nós já tivemos essas situações, e que com o acolhimento da escola, com o vínculo que a escola proporcionou entre a família também aceitou, no caso desse aluno que eu estou citando, e o aluno se transformou. E eu, na coordenação, me apaixonei pelo aluno, porque ele chegava no portão e ele já abria um sorriso para mim. Eu entrei na sala dele uma vez a aplicar aquelas avaliações externas, e aí, quando eu terminei de aplicar a avaliação externa, eu disse assim para a sala: quem acha que acertou as 20 questões? E esse aluno, ele respondeu para mim assim: eu tenho fé em Deus que eu acertei as 20 questões. Daquele dia eu me apaixonei pelo aluno. E aí, na hora do planejamento, à tarde, eu conversando com a professora e citei o aluno, citei essa fala dele, que ele tinha falado isso, e aí a direção da escola e a professora foram contar como que esse aluno chegou na escola. Foi no ano anterior, que eu não estava aqui trabalhando ainda na escola, e como que ele era rebelde, por tudo que ele vivia lá no âmbito familiar dele, mexia com o emocional dele. E aí a escola começou a desenvolver um trabalho com a mãe dessa criança, até essa mãe dessa criança aceitar, e foi criando um vínculo com a família dele, foi criando um vínculo com ele, a própria professora. E aí, gente, quando eu cheguei aqui na escola, o aluno já era outro, né? Mas assim, foi interessante eu saber de como que ele era antes e no que ele se transformou.
Aí no outro dia eu fui para a sala de aula e também apliquei a avaliação de matemática. E novamente eu fiz a pergunta. E aí novamente ele me deu aquela resposta. Eu tenho certeza, professor, eu tenho fé em Deus, professora, que eu acertei as 20 questões. E ele acertou, tá, gente? Então, assim, depois disso, dessa experiência que eu tive com ele, ele descia do ônibus e ele já vinha com aquele sorriso maravilhoso no rosto. Então, assim, a criança, ela gosta de se sentir acolhida, do mesmo jeito que a gente adulto. Não é horrível você chegar num lugar e perceber que as pessoas estão te olhando meio torto, ou estão cochichando, e você, às vezes não é de você, mas você já acha que é de você, e você já não se sente mal? E quando você chega num local e você é bem acolhida, é maravilhoso, tá, gente? Então, com a criança não é diferente. Até por essa questão da transição, da diferença, que ela vai permanecer mais tempo em sala de aula. No início aqui do primeiro ano, as crianças perguntam muito assim para os professores do primeiro ano: professora, que hora que nós vamos brincar? Que hora que vai ser a hora do parquinho? Então, eles têm muito essa questão, né? Então, essa parte da questão da transição é interessante. Por isso que também a gente não pode só ficar no nosso cantinho, só ali no nosso ano. A gente tem que compreender os processos que a criança passou anteriormente e que ela também vai passar posteriormente, ok? Podemos passar aí? Bom, agora eu trago para vocês um exemplo de uma atividade da receita culinária. É uma atividade para ser desenvolvida aqui, no caso, com o segundo ano, tá? E aí agora eu vou falar, eu gostaria assim, que vocês observassem, talvez, não sei como é que está a imagem aí com vocês, mas depois vocês podem estar observando e pensando na minha fala lá na sala do Classroom, revendo os slides. Olha, trabalhou um gênero aí a professora, receita culinária, tá? Então tem um momento de leitura, né? Aí vai explicar a questão da receita, vai perguntar para a criança se já viu alguém preparando uma receita, talvez é um prato da família, que faz parte da família, ou às vezes a pessoa até se aventurou. Uma vez eu me aventurei a fazer um bolo, por causa que eu admirava a mulher que eu trabalhava, que ela pegava uma bacia, tacando todos os ingredientes dentro da bacia e não media nada. E o bolo ficava lindo, altão, né? Aí eu fui tentar na casa dela mesmo fazer um bolo daquele, misericórdia, o meu ficou uma tábua. Então eu faço bolo, né? Segundo as pessoas que comem, diz que é bom, mas é tudo com receita. Eu tenho que medir tudo certinho, né? Então aí você vai explorando essa questão das cores, dos sabores, do cheiro, né? Da questão da receita. Você pode explorar. Olha, quando eu entro aí na questão das cores, dos sabores e dos cheiros, em quais componentes eu posso estar aproveitando para trabalhar outras habilidades, de quais componentes? Vão pensando aí. E aí aqui ele traz para vocês uma obra de arte. Então, quando eu falo da questão do trabalho interdisciplinar, olha aí, ele traz uma obra de arte, que eu já posso entrar lá no meu componente arte, né? Que é as negras vivendo as suas atividades no dia a dia, elas lá na feira, vendendo uma fruta, que no caso aí é o caju. Aí a professora, depois que fez todo esse trabalho de introdução da receita, fez todo isso, aí ela vai preparar uma receita com o caju, que é a fruta que aparece na tela do Debré. Aí vai fazer o suco do caju, né? Então vai trabalhar lá a questão da estrutura, ó, os ingredientes primeiro, né, com as suas quantidades, e depois o modo de preparo. Aí, em seguida, vai fazer a questão do estudo desse texto, né? A receita que você acabou de ler está dividida em duas partes. Que partes são essas? Para a criança perceber a questão da estrutura da receita, né? Aí tem as perguntas aí, vamos lá, para que serve a receita, qual é o principal ingrediente. Às vezes, gente, nas avaliações externas, caem umas perguntas assim. Um texto como esse, igual tá aqui, ó, qual é a sua principal função? E a criança não sabe colocar, né?
Então, assim, é bom a gente estar pensando também em atividades que façam com que a criança reflita isso. Para que serve esse texto? Tem criança que coloca lá o xizinho que não tem nada a ver, tá? Podemos passar, né? Aí ela usa ainda quais são os tipos de item que eu utilizei para preparar a minha receita, né? E aí ele pergunta, ó, há alguma relação entre a receita e a obra de arte do Debré? Qual? Então a receita é o suco de caju e ele vai analisar lá a obra de arte, né? E aí ele vai perceber qual é essa relação. E o que eu achei interessante aqui, que aí a professora proporciona assim para o aluno, o que é a receita culinária? Ó, que ela é considerada um texto instrucional, então é um gênero instrucional, os ensina a fazer algo. E aí ela dá as principais características da receita, que é o texto dividido em duas partes, que tem os ingredientes, na segunda tem o modo de preparo, aí que tem o comando apresentado ao longo do texto, que ele tem que ter sequencial, tem que ter a ordem do que vai acontecer primeiro. Os verbos, né, que indicam o preparo, tá? Como corte, separe, lave, entre outros. Só que depois que ela fez todo esse trabalho, que no caso aqui é o gênero receita, tá, gente? Ela vai pedir uma produção de escrita. Vocês estão observando aí que eu estou passando pelas práticas de linguagem? Eu já passei aí, ó, pela prática de linguagem leitura, eu já passei aí pela prática de linguagem oralidade, agora eu já estou passando pela prática da produção, tá? E quando ele for produzir, depois ele vai passar lá pela prática de linguagem, análise linguística. Então, assim, olha só, aí ele pede para a criança criar uma receita. Aí pode ser uma fruta para ser o ingrediente principal. E aí ele vai pensar em que fruta seria essa, se vai ser por uma sobremesa, uma vitamina, um suco, ou quem sabe até uma torta. Aí vai explicar a receita, vai escrever os ingredientes, o modo de preparo. Depois ele vai apresentar, olha o trabalho da oralidade, a receita para a sua turma. E depois eles podem eleger algumas receitas para ser testada na escola. Vai ser uma aula totalmente diferente, gente. As crianças gostam, né? Então vai eleger. Aí você vai trabalhar aí com eleição, tá? Porque não vai dar para eu preparar 25 receitas. Então vou eleger. Todo mundo vai apresentar a sua receita. Se você fez em grupo, o grupo vai apresentar a receita para os outros grupos, mas aí vão ter que votar, fazer uma votação. Vamos escolher 3 para a gente fazer aqui na escola, né? E aí vai. Depois, gente, lembra da questão lá que eu falei para vocês do aluno se autoavaliar? Eu acho que foi lá no modo introdutório que eu falei isso. E eu citei até essa ficha aqui para vocês, eu achei interessante. Olha só, é uma autoavaliação para a criança, em cima da produção que ela fez. Aí tem as perguntas, ó. A receita está dividida em 2 partes? Ela vai por sim ou não, se ela fez, né? Os verbos indicam as ações que o leitor deve ter? O modo de preparo apresenta uma sequência a ser seguida? As palavras estão escritas de forma correta? Olha só, vai entrar até na questão da ortografização aqui, tá? Então, assim, a própria, não vai ser só o professor que vai avaliar, né? E se eu trabalhei em dupla, as 2 crianças vão se autoavaliar. Se eu trabalhei em grupo, o grupo vai se autoavaliar, de acordo com as perguntas que eu coloquei. E aí, eu perguntaria para vocês assim, o que é mais comum nós colocarmos lá das habilidades, da habilidade que a gente desenvolveu, quando a gente pensa numa atividade como essa lá na sala de aula? Ela é uma atividade para 2º ano. E o que é mais comum eu fazer, gente, eu ir lá no campo de atuação, que está o gênero receita, que é o campo da vida cotidiana, e eu colocar somente uma habilidade.
Só que eu vou esquecer, e aí eu esqueço que eu estou trabalhando na prática de linguagem, produção escrita, então eu tenho que ir lá e ver uma habilidade de escrita, que eu estou trabalhando na prática de linguagem, oralidade, eu vou ver uma habilidade de oralidade. Se eu estou trabalhando na prática de linguagem, análise linguística, eu vou também ver uma habilidade. E se eu estou trabalhando na questão lá, focando na questão do gênero, que leitura, eu também vou ver uma habilidade. Então, nessa atividade aí, só nessa atividade, a professora usou 4 habilidades. Isso sem eu fazer um trabalho interdisciplinar, que eu posso, tá, gente? Eu posso entrar em matemática com a questão das medidas de massa, né? Quantas frutas usou, se foi copo, litro, foi litro de água, quantas gramas de açúcar, então eu entro em matemática. Quando fala lá da questão dos cheiros, dos sabores, eu posso ir para o componente ciências. Como eu estou aí relacionando uma obra de arte, eu posso entrar lá no componente arte na unidade temática artes visuais. Olha só, se eu for fazer um trabalho interdisciplinar, além das 4 habilidades de língua portuguesa, eu vou estar utilizando outras habilidades no meu planejamento. Pense bem isso aí. Então, aqui, ele utilizou para essa atividade da receita culinária a habilidade do primeiro e segundo ano a 0,4, do primeiro ao quinto ano a 0,6, somente a do segundo ano a 16 e outra do primeiro e segundo ano a 0,6. Então, olha só. Sem eu ter feito um trabalho interdisciplinar, eu usei 4 habilidades. O que é normal eu fazer no meu planejamento, gente? Eu coloquei, eu desenvolvi todas essas atividades aqui, mas eu coloco uma habilidade só. Por isso que o correto é, primeiro, a gente pensar na habilidade para daí pensar nas atividades. Aí você vai ver que você vai estar trabalhando mais habilidades do que somente um, ok? Podemos passar aí, né? Tipo, o próximo que vai ser letra de música. Essa aqui já é uma atividade para um terceiro ano, se não me falha a memória, tá? E aqui ele vai trabalhar com a letra de música Fazenda do Brasil. E aí vai falando, né? A música aí é bem gostosinha, da gente são bem coisas da realidade. Só vou ler um pedacinho aqui, ó. As galinhas no poleiro e os peixinhos na lagoa, o pavão e a pavoa e a cigarra a cantar. A minhoca se enrolando, a abelha trabalhando, Dona Aranha a afiar. E a formiga pequenina, noite e dia carregar. E a cigarra, nossa amiga, que não para de cantar. Então, veja bem, essa letra de música, ela já entrou em um outro gênero textual, se você for analisar. Ela não relembra aí, nesse trechinho só que eu li, a fábula, gente. Olha só que gostoso. E é uma letra de música, tá? Podemos passar para o próximo slide? Bom, em cima dessa letra de música, a professora vai fazer o estudo do texto. Fez umas questões aqui para que a criança escreva de acordo com a música, porque há um grande movimento nas fazendas quando amanhece. E aí a criança vai descrever o porquê disso. Os animais da fazenda são importantes para a vida dos seres humanos, porque quando eu coloco porquê, gente, ou eu coloco justifica, eu vou fazer com que a minha criança pense, porque se eu só deixar a pergunta só, a criança vai responder sim ou não. Ela não vai refletir, ela não vai pensar. Né? O que você imagina que um compositor sente ao escrever a letra de uma música? Aí é fazer com que a criança se coloque no lugar do compositor. Para quem você acha que o compositor da música Fazenda do Brasil a escreveu? E a criança vai fazer a leitura novamente e vai pensar nessa resposta, tá? E aí, de novo, ele traz o quadro, a letra explicando o que é a letra de uma música, qual é a função dela, né?
São textos geralmente escritos com rimas, escritos para serem cantados e podem tratar de diversos assuntos, sentimentos, brincadeiras, animais, entre outros, né? Aí elas podem ser direcionadas tanto para adulto como para criança. E após eu ter feito todo esse trabalho com a letra da música, com a criança, vai ter também a parte de produção. Olha aí, já estou caminhando para outra prática de linguagem. Eu já passei por leitura, eu já passei por análise linguística, agora eu vou lá para a questão da produção. E olha só o que ele pede, gente. Não está pedindo aí para a criança produzir uma música inteira. Olha como que a professora se posiciona aí. A música que você acabou de conhecer retrata ideias do compositor em relação às fazendas do Brasil, aos animais que nela vivem e a função que cada um tem nesses ambientes. Agora, você também se tornará um compositor. Para isso, fique atento às seguintes orientações. Releia a música apresentada e escute-a novamente com o professor e os colegas. Escolha um dos animais que habitam uma fazenda. Pode ser um que já tenha sido mencionado na canção ou outro da sua preferência. Passa o slide, Net. E aí a criança vai escrever uma estrofe para dar continuidade à música analisada. Ela não vai escrever uma música inteira, senão vai ser chato, cansativo, dependendo da faixa etária que ela está. Dependendo da faixa etária que ela está, gente, eles vão amar fazer paródias em cima da música. É um outro gênero textual. Quinto ano, quarto ano, paródia de poemas. Se vocês pesquisar na internet, tem vários aí do José Paulo Paes, que as crianças do Sérgio Caparelli, se eu não me engano, que são autores voltados para criança, que o professor trabalhou em sala de quarto, quinto ano, e depois as crianças fizeram paródias em cima. O ano retrasado, se eu não me engano, aqui, a professora da educação infantil fez uma paródia em cima do poema A Casa e o Seu Dono, e criou um livro maravilhoso, né? A gente auxiliou ela, mas lá na sala ela ia falando e as crianças iam citando. As próprias crianças, ela foi sendo a escriba. Então, assim, é um trabalho que dá para a gente desenvolver de várias formas, ok? E após a criança escrever, vai se certificar da sua produção. Do mesmo jeito, vai ter aí, ó, a avaliação do texto, tá? Vai ter as perguntas, se organizou a letra em estrofe e verso, se tem rima. Não é obrigatório, tá, gente? Ter rima. Do mesmo jeito poema. Tem poemas que não tem rima. Os que têm rima são maravilhosos para a gente trabalhar lá na alfabetização, né? Por causa da questão do som, das letras, do som das palavras. Mas nem todo poema precisa de ter rima para ele ser gostoso da gente ouvir, ok? Também faz a questão aqui da autoavaliação da questão da ortografia, tá? E aí, gente, também trabalham-se 4 habilidades. Olha, terceiro ao quinto ano, então acho que ela é uma atividade de terceiro ano para frente, essa. A habilidade 23, a 27, a 31 e a 13, ok? Podemos passar para o próximo exemplo? Histórias em quadrinhos, eu particularmente gosto muito, tá? Do mesmo formato, gente, vai trabalhar aí, vai ter um momento de leitura, então vai para a leitura. Vocês não se preocupem, gente, que depois vocês vão ter o acesso a esses slides, tá? Lá na sala do Classroom. Vai fazer o estudo do texto, podemos passar, Net. Próximo, né? Vai ter também a parte de produção. O que eu quero só que vocês observam, gente, é que tá de proposta, o professor aqui vai estar usando praticamente ou as 4 práticas de linguagem, leitura, produção, oralidade e análise linguística, ou ora vai estar usando 3 e nunca vai estar ficando em uma habilidade só. Isso que eu quero que vocês percebam nesses modelos, nessas sugestões de atividade. Não estou dizendo aqui para ninguém que agora é para vocês trabalharem assim. Já que, assim, eu vejo, assim, que quando a gente traz os modelos de atividade, o próprio conteúdo em si fica mais compreensível. Então, é só para a gente fazer uma análise em relação a essa questão das práticas de linguagem. Lembra que eu não posso trabalhar só uma no primeiro bimestre?
Então, eu estou trazendo esse modelo de atividade porque ela perpassa, às vezes, pelas 4 práticas de linguagem ao mesmo tempo, às vezes por 3, às vezes por 2. E também a questão para vocês avaliarem a questão das habilidades, que eu não desenvolvo uma habilidade só no meu aluno, só uma, eu desenvolvo mais de uma. E aí eu posso pôr isso lá no meu planejamento? Deve, tá? Porque se você está desenvolvendo mais de uma habilidade, por que você não vai pôr? Né? Então, do mesmo jeito, ó, tem a autoavaliação. A criança vai criar a sua produção escrita lá do quadrinho, né? Você vai dar o suporte para ele. Acho que você pode passar aí, Nete, que me parece que tem a questão lá do exemplo do suporte. A questão, ó, dá o início ali do quadrinho, deixa outro espaço em branco, a criança vai até desenhar. Eu lembro que, eu acho que foi no magistério que eu tive que criar a história, transformar a fábula da cigarra e da formiga em história em quadrinhos. Fazer os balõezinhos, a onomatopeia, e a gente consegue, gente. Eu era aluna, né, nessa época, e a gente consegue. E aí ele traz, gente, as habilidades. Ó, no caso aí está trabalhando de 3º ao 5º ano a 4, a 9, de 1º ao 5º ano a 13. 3 habilidades aí que está trabalhando nessa atividade da história em quadrinhos. Podemos passar? Já estamos terminando, tá, gente? Vamos lá, o último, que é uma atividade para o 5º ano, que é o texto narrativo. Então, aqui ele vai trazer o texto narrativo, vai ter o momento de leitura. Então, já estou trabalhando lá na prática de linguagem leitura. Vai lá, avança o slide aí, Nete. Aí vai ter o estudo do texto, ó, vai fazer com que a criança faça uma reflexão. Também ele vai falar, né, vai dar um texto informativo para a criança do que é um texto narrativo, vai falar os elementos essenciais que tem que ter uma narrativa, que são personagens, o tempo, né, o espaço, que tem o narrador, tá? Ele sempre traz esse texto informativo sobre o gênero, no caso deste tipo de atividade, tá? Podemos passar, Sinete. Aí vem, depois que fez todo o trabalho, que explorou tudo aquilo lá em sala de aula, né? Que você pode levar, além desse modelo, outros modelos de texto narrativo, tá, gente? O mesmo caso é o da receita, a gente leva vários modelos para a sala de aula. Aí a organização do seu planejamento. Aí vem a questão da produção escrita. É uma aula aqui que eu preciso desenvolver num dia só? Não, eu posso desenvolver numa sequência didática. E a base, ela traz isso para a gente, a questão das sequências didáticas e dos projetos também, tá? Então, aí vem falar, aí, ó, a criança vai produzir uma história e vai ter todos aqueles passos que precisa de ter. Depois vai ter o processo de autoavaliação também, tá? Todinha, usando aquela ficha para a criança se autoavaliar. Então, o professor aí, ele não precisa dele também só fazer a avaliação, ele pode pôr o aluno para se autoavaliar, tá? Podemos passar ao próximo? E aí, eu só quero, para finalizar essa parte nossa aqui, depois eu vou deixar uma mensagem de final para vocês, eu só quero, só uma relação, um comentário que eu vou fazer, em questão das habilidades versus o livro didático que nós estamos usando nas nossas escolas. Língua portuguesa, principalmente, que é da APS, tá? Quando a editora fez esse livro, gente, eles fizeram em cima da segunda versão. Então, lá na segunda versão, ainda tinha, por exemplo, se eu não me engano, lá as habilidades do primeiro ano, elas só vão até o número 26 ou 29, não me lembro agora de cabeça. E vocês estão vendo aí agora que na tela que está aí, ó, tem habilidade 35, 36 a 39. Na próxima tela também tem outras habilidades de números altos, assim. E lá no livro didático nosso, nós vamos encontrar habilidades que não estão de acordo com a base. Não é que elas não estão de acordo com a base, gente. Quando a equipe do MEC foi fazer a revisão na base, o que eles observaram? Que a habilidade 2, por exemplo, falava a mesma coisa dessa habilidade 35. Então, o que eles fizeram? Por exemplo, essa 36 aqui, ó, relacionar elementos sonoros.
sílabas, fonemas, parte de palavra, com sua representação escrita, observando a função sonora que os fonemas assumem nas palavras. Essa habilidade, ela tem lá bem no início, no primeiro ano. Eu não me lembro o número dela agora, que eu não fiz a anotação aqui do lado, mas eu não lembro se é A4, é por ali, bem no início. Então, o que eles fizeram? Vamos suprimir, está repetindo, para que ficar? Então, deu essa terceira revisão da base, deu uma enxugada nas habilidades. Não porque não achou que era essencial, gente, é porque ela já estava. Como a base foi, as pessoas tiveram oportunidade de participar desse processo de formulação da base, teve as contribuições, então acabou acontecendo isso. E aí, na hora de passar pelo processo de revisão, é normal ter acontecido isso. Mas não é que tirou o direito do aluno, é porque ela estava se repetindo. Então, não precisava deixar as duas, então diminuiu. Mesmo assim, o número que ficou de habilidades para a gente de língua portuguesa, só nos anos iniciais, tá, gente? 574 habilidades. Então, é habilidade para danar, né? Podemos passar o próximo aí, Neto? Aí traz aqui do mesmo jeito lá do segundo ano. Eu só trouxe exemplos do primeiro e do segundo ano, mas tem no terceiro, tem no quarto ano, que esses dias eu fazendo, auxiliando a minha filha do quarto ano, a Júlia, em atividades, e eu peguei a base, né, do quarto ano, observando lá, tem lá no livro da APS, quarto ano, habilidades que não estão na base. Mas aí o que o professor precisa saber? Ir lá na base para ver aonde que ela está, porque às vezes ela mudou de numeração, porque ela estava repetida. Essa primeira mesmo aqui, ó, ler palavras cujas sílabas variam quanto à sua combinação entre consoantes e vogais, né? CV, CCV, CVV, CVC e por aí vai. Então, ela também está lá na base, ela não foi suprimida, só que ela está com outro número. E aí é só por essa questão, gente, que quando a editora pegou para montar, porque vocês sabem que para eles montarem os livros didáticos, eles pegam antes esse material, então ela pegou a segunda versão da base, que ainda trazia essas habilidades. E na terceira revisão, passou por um processo e daí teve esse enxugamento, porque as habilidades eram repetidas, ok? É só vocês procurarem que ela vai estar lá com outro número, tanto na base ou no RCRO, ok? Então, agora, gente, eu fico por aqui e eu quero deixar uma mensagem para vocês. Agradeço a participação de cada um, a paciência, né? Nós tivemos alguns dias problemas com a internet, né? Então, eu encerro aqui língua portuguesa nesse momento online. Não sei se a gente volta ainda com outras formações online, mas se for preciso, a gente vai voltar. E depois a gente ainda pode estar voltando, né, mais para frente, quando essa situação se normalizar, com as formações presenciais, ok? Sim, muito obrigado, gente, pela participação de todos vocês, tá? E agora eu deixo a mensagem de vocês, que é de um trechinho do livro de Rubem Alves, tá bom? Podemos ir? Sobre jequitibás e eucaliptos. Ovos se terão escondido, professores aos milhares. Mas o professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Profissões e vocações são como plantas, que sejam e florescem em nichos ecológicos, naquele conjunto precário de situações que as tornam possíveis e, quem sabe, necessárias. Destruído esse habitat, a vida vai se encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra para o fundo da terra até sumir. E o educador, que terá acontecido com ele? Existirá ainda um nicho ecológico que torna possível a sua existência? Resta-lhe algum espaço? Será que alguém lhe concede a palavra ou lhe dá ouvidos? Merecerá sobreviver? Tem alguma função social ou econômica a desempenhar?
Uma vez cortada a floresta virgem, tudo muda. É bem verdade que é possível plantar eucaliptos, essa raça sem vergonha que cresce depressa, para substituir as velhas árvores seculares que ninguém viu nascer nem plantou. Para certos gostos, fica até mais bonito, todos enfileirados, em permanente posição de sentido, preparados para o corte e para o lucro. Acima de tudo, vão-se os mistérios, as sombras não penetradas, desconhecidas, os silêncios, os lugares ainda não visitados. O espaço racionaliza-se sobre a exigência da organização. Os ventos não mais serão cavalgados por espíritos misteriosos, porque todos eles só falarão de cifras, financiamentos e negócios. Que me entendam a analogia. Pode ser que educadores sejam confundidos com professores, da mesma forma como se pode dizer: Jequitibá e eucalipto não é tudo árvore, madeira? No final não dá tudo ao mesmo? Não dá tudo no mesmo, porque cada árvore é a revelação de um habitat. Cada uma delas tem uma cidadania num mundo específico. A primeira, no mundo do mistério. A segunda, no mundo da organização, das instituições, das finanças. Há árvores que têm personalidade, e os antigos acreditavam mesmo que possuíam uma alma. É aquela árvore diferente de todas, que sentiu coisas que ninguém mais sentiu. Há outras que são absolutamente idênticas, umas às outras, que podem ser substituídas com rapidez e sem problemas. Eu diria que os educadores são como as velhas árvores, possuem uma face, um nome, uma história a ser contada. Habitam um mundo em que o que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma entidade sui generis, portador de um nome, também de uma história, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. Mas professores são habitantes de um mundo diferente, onde o educador pouco importa, pois o que interessa é um crédito cultural que o aluno adquire numa disciplina identificada por uma sigla, sendo que para fins institucionais nenhuma diferença faz aquele que a ministra. Por isso, professores são entidades descartáveis da mesma forma como há canetas descartáveis, coadores de café descartáveis, copinhos de plástico para café descartáveis. De educadores para professores, realizamos o mesmo salto que de pessoa para funções. Não sei como preparar o educador, talvez porque isso não seja nem necessário e nem possível. É necessário acordá-lo. E aí aprenderemos que educadores não se extinguiram com os tropeiros e caixeiros, porque talvez nem tropeiros nem caixeiros tenham desaparecido, mas permaneçam como memórias de um passado que está mais próximo do nosso futuro que o ontem. Basta que os chamemos do seu sono por um ato de amor e coragem. E talvez, acordados, repetirão o milagre da instauração de novos mundos. Rubem Alves, conversas com quem gosta de ensinar. Obrigada.